mais novidade a saída das ações do Nubank aqui no Brasil. E claro que existem as operações que ainda ficam aqui, o BDR nível 1, muito mais flexibilidade para a empresa com relação aos reportes para a CVM. Eu deixei até aqui na tela todo o resumo para vocês, mas basicamente a mudança do BDR também te dá as opções, que são as seguintes. Você pode converter a BDR nível 3 para nível 1, converter para as ações lá fora, lembrando que aí a razão é 1/6, então o operacional é um pouco mais complicado, ou também você pode vender a sua posição no roxinho. E aqui eu vejo alguns problemas. Se você optar por converter os seus recibos de Nubank para uma corretora lá fora, dado que é 1/6 disso, você vai precisar ter os 6 BDRs, além do trabalho de ter uma conta lá fora. E para mim parece aqui uma jogada de marketing do Nubank para já lançar essa modalidade na sua corretora. Mas são só hipóteses. Agora, se você optar por manter os BDRs em nível 1, complica um pouco. Pensa que hoje você abre seu home broker e acha o roxinho para você negociar. O BDR nível 1 ele não é negociado dessa forma. Ele é o que a gente chama de mercado de balcão, então a liquidez é bem menor. Você vai ficar com o recibo na mão sem ter a transparência da formação de preço como você tem hoje. Esse é o maior problema que eu vejo aqui. A decisão envolve muito questões de governança e transparência. É claro que o foco aqui não é falar o óbvio. Eu continuo recomendando que você não tenha Nubank, a gente fala isso desde o IPO e o vídeo tá na descrição aqui embaixo para você ver toda a análise completa e aqui do lado do vídeo. Poucas coisas mudaram, mas ninguém fala dos motivos reais para o Nubank arrancar as asinhas da própria empresa. E não é custo. Mas antes de eu explicar tudo que você precisa saber sobre essa movimentação, já comenta aqui embaixo se você entrou no IPO do Nubank. Me conta aqui que eu quero saber. Parecia maravilhosa a ideia de você gerar liquidez nas bolsas Brasil e lá fora. Só que Roxinha esqueceu uma regra básica para quem gerencia negócios. Os custos importam. E aqui eu não estou falando dos custos que eles alegam para a empresa aberta em bolsa, já que a própria B3 tem em seu site o comentário de que as empresas se beneficiam muito mais pela visibilidade e o custo fica a cerca de 0,3% da receita anual. Esse não é o problema real do Nubank. O problema é o custo lá dentro. Pessoas, a operação, a forma como eles cederam crédito com um cenário ruim. E claro, não precisa se importar com os custos com cheque em branco, aportes bilionários e excelentes perspectivas para abrir capital na bolsa e o acionista bancar a ideia de um banco revolucionário que não cobra taxa de ninguém. Mas será que dá para fazer diferente do que os outros bancos já fazem? Minha humilde opinião é que não. Porque você ainda tem 4, 5 bancos com a maior carteira de clientes do Brasil. E os que crescem em um percentual muito pequeno do que sobra, crescem por qualidade do dinheiro que está lá dentro. Ou seja, grandes fortunas. E falando em bancões, você tem algum deles? Gosta mais deles olhando para crescimento ou para dividendos? Deixa o seu comentário aqui embaixo e no final do vídeo eu vou te falar qual banco eu mais gosto para você investir agora. Para você crescer em volume igual o Nubank quer crescer, você só pode ter o apelo do custo. Custo zero para cliente, taxa zero, cartão de crédito a rodo. E aí você começa a ceder indiscriminadamente crédito para todo mundo, no momento em que todos os outros bancos estão apertando os cintos. E por quê? Emprestar dinheiro a 2 é muito diferente do que emprestar dinheiro a 12. E você não pode achar que a inadimplência não vai aumentar. E mais, qual a visibilidade que você tem do mercado daqui para frente? O governo vai melhorar? A gente vai ter mais furo no teto, mais juros, mais inflação, mais desemprego? Sem visibilidade é irresponsável você querer acelerar 200 por hora a sua condução. É um enorme risco. O Nubank fez isso. E eles até reportaram neste último trimestre coisas que você fica se questionando. Nossa, Dani, mas eles estão crescendo, né? Bom, dobrar a receita quando ela está de 4 para 8 dólares é muito simples. As coisas ainda não estão muito difíceis para apresentar grandes números. O que realmente me deixa preocupada é a inadimplência. E eu já te expliquei nesse vídeo o que o Nubank fez. Inclusive veio uma outra métrica de inadimplência nos resultados da companhia. E agora você já consegue ligar os pontos. Pensa aqui comigo. Abro o capital na bolsa com a promessa disruptiva de crescimento. Aí o mercado azedou, eu preciso prestar conta para os meus investidores e meus acionistas. Os meus custos com pessoas só aumentam, a inadimplência só aumenta e o cenário é totalmente incerto. Onde isso vai parar? Perceba que eu escrevi com raiva. O Nubank é uma tese de tecnologia.
Só que tem um pouco de economia velha ali, o banco tradicional. Mas a proposta é a fintech, que no mundo do valuation você entende que os resultados estão muito lá na frente. Então, juros altos, o valor presente é menor. Até aí tranquilo. Mas agora como é que você coloca na conta tudo isso que a gente acabou de comentar? Como é que você avalia um banco que não tem vantagem competitiva óbvia frente aos pares, que ele já tem uma estrutura de capital robusta, base de clientes, operações, não está somente à mercê do crédito, que é totalmente dependente da economia e cíclico nos resultados? O que ninguém aqui tá te falando é como a gestão está pensando agora, e é por isso que eu fiz esse vídeo. E se você ficou aqui até agora, tem um super trunfo nessa decisão do Nubank. A companhia ofereceu pedacinhos da ação aos seus clientes, mas o número de clientes ainda é 7 vezes maior do que o número de acionistas que estão nisso. Então imagina que você tem os seus amigos que não investem em bolsa e eles têm dinheiro no Nubank, no Conta, no Invest, e vê várias notícias no jornal que as ações estão caindo 10%, perdendo milhões de dólares em valor. A reação mais óbvia é o medo. As pessoas ficam pensando, a corretora vai quebrar, o meu dinheiro vai sumir, a empresa não é mais confiável. O Nubank, como empresa, entende que o nosso país não tem incentivo para ninguém investir em ação. Não tem essa educação correta em todos os canais. É exatamente por isso que a gente está aqui. E aí o Nubank, como empresa, pensa, dado todo esse cenário, o que eu prefiro? Os meus clientes, sem ter o impacto da mídia, que as minhas ações estão caindo, e ficar com esse receio e querer tirar o dinheiro? Ou 7 vezes menos um volume de acionistas? O Nubank tomou a decisão deles. E claro, eu já orientei muitos de vocês no meu Instagram e sigo orientando. A corretora segue lá, a conta corrente segue lá. O que a gente está falando aqui é das ações do Nubank, baseada nos seus resultados e gestão. E agora você entende por que algumas decisões são tomadas. E isso vai te ajudar a pensar daqui para frente e entender mais sobre as empresas que você tem na carteira